Galera, conhecendo o e-social, conhecendo como serão enviadas as informações através dos arquivos XML, a gente tem que entender quais serão os identificadores, como nós vamos identificar os empregadores, como nós vamos identificar aí os trabalhadores, por questão também de contribuição. Olha, nós sabemos que hoje existe o SEI, Cadastro Específico do INSS. Sabemos aí que temos os SEIs das obras para fazer os recolhimentos previdenciários. Logo, o SEI, ele vai identificar também os empregadores aí equiparados à empresa, como por exemplo clínicas, como por exemplo aí titulares de cartório. Observamos aqui que existe o SEI hoje em dia para essas pessoas. Equiparado equiparado à empresa, então um médico, por exemplo, ele tem uma clínica, ele não é registrado como pessoa jurídica, porém ele tem os seus funcionários, ele cria um SEI e registra os seus funcionários ali, ele tem o titular de cartório, empregador doméstico, obras da construção civil, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, também cria o SEI para fazer as apurações, contribuições previdenciárias. Segurado especial, produtor rural. Então, hoje em dia, temos essas inscrições. Porém, com o advento aí do e-social, muita coisa vai estar mudando. Vai entrar no cenário um negócio chamado CNO, Cadastro Nacional de Obra, que vai ser tanto para pessoa física como pessoa jurídica. Através desse CNO, que será feita a apuração previdenciária aí sobre as construções civil. Teremos também um novo, que é o CAEPF, Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física, tá certo? Então, por exemplo, o equiparado à empresa, ele possui um sítio, ele possui um consultório, vai ter um cadastro de atividade econômica da pessoa física para cada atividade dessa. Então, vamos observar que o identificador do empregador, ele vai ser baseado sempre em quê? Vai ser em cima do CNPJ e em cima do CPF do empregador. Então, quando você for cadastrar lá no S1000, cadastro do empregador, você vai cadastrar sempre ou o CNPJ raiz ou o CPF lá da pessoa, tá certo? O CNPJ da matriz e o CPF da pessoa, tá certo? Então, se for pessoa jurídica, vai estar cadastrando o CNO vinculado a essa obra da pessoa jurídica, vinculada ao CNPJ, ou até mesmo consórcio rural vinculado ao CNPJ. Agora, se for pessoa física, poderá ser o CPF aí do empregador doméstico, o CAEPF, Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física, para os equiparados à empresa, para os titulares de cartório, para os produtores rurais e também para o segurado especial. E também podemos ter as obras da pessoa física, tá certo? Onde serão feitas as contribuições previdenciárias no CNO. Então, a gente vai verificar que essa é a nova situação a partir do e-social, os identificadores. Cadastro de atividades econômicas da pessoa física para essas pessoas e seus atributos específicos, e o Cadastro Nacional de Obras, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, tá bom? Vamos abrir um parêntese para o Cadastro de Atividade Econômica da pessoa física, que será feito lá no site da Receita Federal, dentro do ECAC, vai ficar disponível lá para se fazer esse cadastro de atividade econômica da pessoa física, tá certo? Até o momento ainda não tem nada disponível para se fazer esse registro do CAEPF. O CAEPF, ele vai ser vinculado diretamente ao CPF do empregador. Ele pega a base do CPF e vai criando dígitos sequenciais, como se cada atividade econômica fosse uma filial, a título de exemplo, tá certo? Então vamos aqui para o seguinte exemplo. O CAEPF. Uma pessoa, uma determinada pessoa, ele tem atividade rural vinculada ao CPF, vinculada à pessoa física. Ele vai estar criando um CAEPF para cada atividade rural que ele tiver. Nesse exemplo, ele tem um sítio, ele tem uma chácara e ele tem uma fazenda. Pega-se a base do CPF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
para cada atividade dessa, ele vai criando sequencial. Dentro de cada atividade, vai ser registrado os seus devidos funcionários. Então, ficam alocados, de fato, de forma muito controlada, tá certo? Cada funcionário em cada atividade econômica e cada trabalhador em cada atividade econômica. Então, criou-se o sequencial 001. Então, se no sítio Boa Vista, esse empregador, ele tiver 3 funcionários, registra, sai o SEI aí do cenário, né? E ele vai registrar cada trabalhador nessa atividade específica aí, essa atividade econômica. Se ele tiver funcionários lá, trabalhadores na Chácara das Flores, vai estar registrando cada trabalhador nessa atividade econômica da pessoa física. Esse mesmo empregador, ele poderá ter também outras atividades urbanas. Então, ele pode ter atividades rurais, poderá ter atividades urbanas vinculadas ao seu CPF. Logo, vai estar registrando também aí, criando um sequencial. Então, observa que ele é como se fosse criando as filiais, na verdade, referente a esse CPF. Só que não é filial, tá bom? Só para ilustrar. Então, ele criou aí, ele tem um consultório médico, criou o sequencial 004. Cada trabalhador vinculado a essa atividade econômica vai estar sendo registrada. Então, lá no S1000, cadastro CPF. No S1005, que é o cadastro dos estabelecimentos, serão registrados aí também, cada estabelecimento, os seus sequenciais. Nesse caso, desse empregador, ele teria como se fosse 5 registros lá no S1005, tá bom? Então, o trabalhador, observamos que o empregado ele será identificado pelo CPF ou pelo CNPJ, cria-se aí a figura do CNO, a figura do CAEPF, os 6 que tiverem, eles serão incorporados ao CNO, tá certo? Para dar continuidade aí a essa relação. Então, o SEI ele vai sair do cenário e serão incorporados ao CNO, tá bom? O trabalhador, pessoal, vamos falar agora do trabalhador. Então, galera, dando continuidade, vamos falar agora do identificador do trabalhador. Sabemos que temos o identificador do empregador e o identificador do trabalhador. Hoje temos aí os identificadores, são PIS, PASEP, NIT, tá certo? Tudo com base lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. A base de informação que o E-Social vai estar pegando para as informações de contribuições previdenciárias, por exemplo, para garantir direito, será na base CNIS, tá bom, pessoal? Acontece que entra em cenário novo aí, que é o SUS. O SUS, muita gente se admira, muita gente não imagina que o SUS ele serve de cadastro, é um número de inscrição social. Então, esse número de inscrição social também vai servir de base para que você possa identificar o trabalhador. Hoje ele vai ser baseado no CPF, com o cruzamento da base da Receita, com o CNIS, que assim você vai estar identificando o trabalhador, tá certo? Então acaba aí aquela história de 2 PIS, de trabalhador que tenha 2, 3 números de PIS, porque o E-Social ele visa dar qualidade à informação desse trabalhador. Então, baseado nisso, ele trouxe um negócio chamado consulta de qualificação cadastral, tá certo? Então, olha, o identificador CPF, para cada CPF, um número de inscrição social aí, que pode ser o NIT, PIS, PASEP ou SUS. Então, ele trouxe consulta de qualificação cadastral, onde visa dar qualidade à informação do trabalhador, tá certo? Uma rotina que as empresas têm que fazer desde já, pessoal, realmente está recuperando, atualizando todo o dossiê do funcionário, da vida laboral do funcionário, a fim de dar qualidade. Temos registro aí, muitas das vezes, que são passados, ultrapassados, que já foram alterados. Nome de funcionário que mudou, endereço de funcionário que mudou. Então, uma dica que eu dou é renova. Renova todo o dossiê dos seus funcionários, a fim de que esse possa estar atualizado no seu sistema. Uma vez renovando esse cadastro, você já consegue dar mais qualidade às informações, tá certo? A qualificação cadastral,
ela pode ser feita lá no site do esocial.gov.br, conforme a gente vai estar observando aqui. Você vai entrar aqui do teu lado esquerdo, ele vai trazer consulta de qualificação cadastral. Essa consulta de qualificação cadastral, ela vai dizer o seguinte: olha, as informações estão consistentes na base da Receita, na base da Previdência Social, do cadastro lá do CNIS. Essa consulta de qualificação online, ela pode ser feita de forma realmente online. Aqui você pode colocar até 10 funcionários, colocando nome, data de nascimento, CPF e PIS. Você vai colocando os dados e vai acrescentando. Aqui você coloca de até 10, não precisa de certificado digital. O retorno é imediato, ele vai dizendo se está qualificado ou não. Se tiver algum erro, ele vai te falar qual é o erro que tem, tá certo? E você pode fazer também a qualificação em lote, como você pode observar aqui. Essa consulta qualificação cadastral em lote, ela exige o certificado digital. Se você tiver 5.000 funcionários, você pode fazer a qualificação desses 5.000 funcionários. Essa consulta em lote, você vai preencher, precisa do certificado digital, tá certo, pessoal? Então você pode ter as duas opções, online ou em lote. Então, o que é que eu te digo? Cria a rotina de renovar o dossiê dos funcionários. Uma vez atualizando, pegando as informações com mais qualidade, registra no teu sistema de geração de folha de pagamento. E aí atualiza as informações que porventura estivessem desatualizadas. Atualizando tudo isso no teu sistema, antes de fazer a qualificação cadastral, você faz um cadastro NIS em lote. Esse cadastro NIS em lote, ele vai ser feito lá no Conectividade Social. Por que isso? Para dar qualidade. Uma vez atualizando o teu sistema com as informações atuais, você já está saneando muita informação e você transmite para o cadastro NIS em lote lá no Conectividade Social. Atualizando essas informações, você já vem trabalhar de forma proativa e vai estar corrigindo muitos erros que porventura poderiam existir. Como, por exemplo, o Jefferson ele mudou de endereço, está lá trabalhando desde 2010. Esse dado está desatualizado na tua base, está desatualizado na base do CNIS. Logo, você corrigiu, você pegou a informação atualizada, você transmitiu para o teu sistema, fez o cadastro NIS em lote. Dessa forma, você atualizou a base lá do CNIS, tá certo? Então, cria essa rotina de fazer essa atualização. Depois disso, você espera 7 dias. Esperando 7 dias, você vai poder fazer a qualificação cadastral. E aí você já corrigiu muitos erros que, porventura, poderiam existir se não tivesse sido feito esse cadastro NIS em lote, tá bom? Na Conectividade Social. Então, aqui você vai estar falando para o fisco, olha, a informação que eu tenho no meu sistema é a mesma que tem na base da Receita, é a mesma que tem na base do cadastro NIS, tá bom? Ele vai estar identificando se o teu erro ele for administrado pela Caixa, ele vai dizer, olha, direciona para a Caixa, faz lá a correção se for necessário dentro do Conectividade Social. Se for administrado pelo NIS, pelo INSS, você resolve muita coisa ligando para 135, tá certo? Ou vai ser direcionado para o BB ou para a Receita Federal, se for na base cadastral do CPF. Observa aqui que são alguns exemplos de erros que podem aparecer após você fazer a qualificação cadastral. NIS inexistente, NIS inconsistente, sem CPF, divergente, pode ser na base da Receita com CPF nulo, suspenso, enfim, sempre que você fizer a qualificação cadastral, ele vai te dar o erro, de dizer qual o erro, e ele vai te direcionar para onde você pode tá indo para fazer as devidas correções. Muitos erros você consegue resolver ligando para 135, tá certo, pessoal? Então, aquela funcionária que casou, alterou o nome, então cria-se, é muito comum as empresas terem esse dado inconsistente, atualiza, cria essa rotina, tá certo? E atualiza para que realmente tenha
qualidade. Premissa do E-Social é qualidade da informação. Tá legal?